Pregação e ensino no mundo inteiro. Países: 239. Publicadores: 7.782.346. Total de horas dedicadas à pregação: 1.748.697.447. Estudos bíblicos: 8.759.988. África. Países: 58. População: 968.989.710. Publicadores: 1.312.429. Estudos bíblicos: 2.999.639. Ela desistiu de fazer o aborto. Em Addis Abeba, capital da Etiópia, mora uma dona de loja chamada Saba. Certo dia, duas irmãs lhe apresentaram uma despertai que falava sobre aborto. Saba as convidou a entrar e, com lágrimas nos olhos, disse que estava pensando em fazer um aborto. Durante a conversa, as três ficaram tão emocionadas que começaram a chorar. Naquele mesmo dia, Saba decidiu que não faria mais o aborto e, com firmeza, explicou o motivo a seu marido. Com o tempo, ela deu à luz uma linda menina. Também começou a estudar a Bíblia e foi batizada. Hoje, ela é uma alegre pioneira. Seu marido também estudou a Bíblia e se tornou nosso irmão e, em abril de 2012, os outros dois filhos do casal foram batizados. Será que poderíamos falar com ele? Um superintendente de circuito na Etiópia estava pregando com outro irmão. Numa casa, a empregada os atendeu e eles pediram para falar com o chefe da família. Quando ela disse que isso não seria possível, os irmãos perguntaram se poderiam deixar publicações para ele. A empregada foi falar com o patrão e, ao voltar, disse que ele queria ver as publicações primeiro. Então, os irmãos lhe deram uma revista para que mostrasse ao patrão. Depois de alguns minutos, ela voltou e disse que ele ficaria com a revista. Um dos irmãos disse: "Se ele não pode vir aqui, será que poderíamos entrar para falar com ele?" A empregada foi de novo falar com o patrão. Dessa vez, ela demorou mais e os irmãos começaram a achar que ela não voltaria. Por fim, ela voltou e os convidou a entrar. Foi aí que os irmãos souberam que o chefe da família, Irgo, era idoso e estava acamado havia 10 anos, sem nem mesmo poder se sentar. A empregada tinha demorado porque estava arrumando o quarto e ajudando o patrão a se vestir. Os irmãos falaram das boas novas. Irgo gostou do que ouviu e aceitou um estudo bíblico. Conforme ele progredia no estudo, sua saúde foi melhorando. Depois de um tempo, ele já conseguia sair da cama e andar numa cadeira de rodas. Logo começou a assistir às reuniões e recentemente foi batizado num congresso de distrito. Procure a igreja desses livros. Calvin, que mora no Zimbábue, tinha 4 anos quando seu pai morreu, deixando-lhe apenas uma sacola com a tradução do Novo Mundo e o volume 1 do livro Profecia de Isaías, Uma Luz para Toda a Humanidade. Seu pai lhe disse: "Procure a igreja desses livros, ela ensina a verdade." Quando sua mãe morreu, Calvin foi morar com a avó. Por 9 anos, ele se recusou a ir à igreja da avó, insistindo que um dia encontraria a igreja daquelas publicações que seu pai tinha lhe dado. Certo dia, a avó do menino encontrou uma de nossas irmãs. Sem saber que ela era testemunha de Jeová, a avó disse que tinha um neto teimoso que não queria ir à igreja dela e que todo domingo ele ficava lendo um livro deixado pelo pai. Quando a irmã perguntou o nome do livro, a avó disse que achava que era um daqueles livros malucos da torre de vigia. A irmã disse que gostaria de conhecer o menino. Quando eles se conheceram, Calvin ficou muito feliz. Na mesma hora, a irmã iniciou um estudo bíblico no livro O que a Bíblia realmente ensina, e ele logo começou a assistir às reuniões, apesar da forte oposição de sua avó. Calvin está determinado a ficar do lado da verdade e não vê a hora de reencontrar seus pais na ressurreição. Ele foi batizado em agosto de 2012. O Deus a quem você serve é poderoso. Uma mulher chamada Caro, que mora em Uganda, começou a estudar a Bíblia. Apenas um mês depois, seu marido, Martin, que praticava feitiçaria, passou a se opor muito.
Ele disse: por causa de seus livros, os espíritos dos ancestrais não entram mais em casa. Ele maltratava e ameaçava sua esposa, dizendo que a mataria se ela não parasse de estudar a Bíblia. Também deixou de sustentar a família. Caro manteve a calma, passou a vender produtos de sua horta para ganhar dinheiro e continuou a absorver conhecimento exato. Mais tarde, quando ficou evidente que sua vida realmente corria perigo, Caro fugiu de casa. Ela lutou para conseguir se sustentar. Mas, quando soube que seus filhos estavam doentes, ela pegou o pouco dinheiro que tinha conseguido e comprou remédios para eles. Depois de algum tempo, o marido de Caro lhe telefonou, dizendo: queria muito que você voltasse para casa. Percebi que o Deus a quem você serve é poderoso e que Ele está com você. Por favor, peça às pessoas que lhe ensinam para vir me ensinar também. Eu realmente quero mudar minha vida. Martin estava falando sério. Agora a família é unida e feliz. Martin e Caro foram batizados num congresso em agosto de 2012. Um pregador solitário numa cidade distante. David, do Quênia, começou a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová quando morava numa cidade longe de sua casa. Mas, pouco tempo depois, ele teve de voltar para seu povoado, Lokshar, numa região remota do noroeste do Quênia. A congregação mais próxima ficava a uns 160 quilômetros, na cidade de Lodwar. Por 4 anos, David teve muito pouco contato com as Testemunhas de Jeová, mas pregava a seus vizinhos e parentes sobre as coisas que havia aprendido no curto período em que tinha estudado a Bíblia. Alguns mostraram interesse, e logo ele estava dirigindo vários estudos bíblicos. Em 2007, David entrou em contato com os irmãos em Lodwar, retomou seu estudo e passou a viajar para lá 2 vezes por mês de mototáxi e micro-ônibus. À medida que David aprendia, seu zelo no ministério aumentava. Mesmo antes de ser batizado, ele construiu um salão do reino temporário com paredes de barro e telhado de sapé ao lado de sua casa, onde realizava reuniões com os interessados. Mas muitos no povoado eram contra sua pregação, e por 2 anos ele sofreu agressões físicas e verbais. Certa vez, alguns moradores o acusaram de trazer a adoração do diabo para o povoado e o espancaram até ele perder a consciência. Mas, depois que buscou ajuda na administração do distrito, David parou de sofrer agressões e continuou a pregar. A verdade é a minha vida, disse ele. Nenhuma oposição vai me impedir. David foi batizado em 2009 e hoje é servo ministerial e pioneiro regular. Embora ele e seu filho de 15 anos sejam os únicos publicadores da região, em abril de 2012, umas 60 pessoas do povoado assistiram à comemoração da morte de Cristo, realizada no salão temporário ao lado da casa de David. Prove na Bíblia que ela está errada. Janet, uma pioneira regular em Gana, estava lendo o livro Bíblia Ensina durante uma longa viagem de ônibus. Um pregador entrou no ônibus, fez um sermão e pediu dinheiro para seu ministério. Janet disse: o senhor diz que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Então, quem falou com Jesus quando ele foi batizado? O pregador disse: isso é um mistério. Janet abriu no capítulo 4 do livro Bíblia Ensina, escolheu alguns textos bíblicos e pediu que alguns passageiros os lessem. Ela explicou a diferença entre Jesus e o Deus Todo-Poderoso, Jeová. Você é uma bruxa, disse o pregador. Nessa hora, os passageiros a defenderam, dizendo: prove na Bíblia que ela está errada em vez de chamá-la de bruxa. O pregador ficou com muita raiva e desceu do ônibus no ponto seguinte. Uma jovem, que estava sentado ao lado de Janet, disse: eu achava que Jeová era o nome da igreja onde vocês se reúnem. Foi só quando ouvi sua conversa com aquele pregador que entendi que esse era o nome de Deus. Uma conversa se seguiu. Janet pegou o número do telefone da jovem e prometeu entrar em contato. Quando chegou em casa, a jovem contou o incidente à sua avó. A avó também ficou surpresa ao saber que o nome de Deus é Jeová. Janet mais tarde providenciou que a jovem e sua avó fossem visitadas para continuar a consideração bíblica. As duas agora assistem às reuniões.